Olha, pessoal, continuando aqui sobre as atividades de enfermagem assistencial na função do cuidar. Então, vamos continuar aqui com os cuidados básicos de enfermagem no paciente que está sendo submetido ao transplante ou que vai ser submetido, né? Porque a gente viu que os cuidados, eles começam na fase pré-clínica, ou seja, antes desse paciente ser submetido ao transplante, até os cuidados pós-transplante, onde se verifica a questão de rejeição, de efeitos colaterais e de outras queixas do paciente. Então, aqui faz parte também dos cuidados básicos de enfermagem o atendimento de chamadas pela campainha dos pacientes. Normalmente, no leito do paciente é instalada uma campainhazinha onde qualquer precisão que ele tenha, qualquer anseio ou que ele queira comunicar alguma coisa, ele vai tocar a campainhazinha e vai chamar a equipe para dizer qual a queixa dele. Então a gente tem que estar atento nessa questão da campainha e também ao recebimento de queixas do paciente. Encaminhamento e recebimento do paciente no centro cirúrgico. Alguns centros de oncologia fazem esse transplante de medula óssea em centro cirúrgico. Então é um procedimento de alta complexidade, como que um procedimento cirúrgico, e que o profissional técnico de enfermagem deve tanto encaminhar esse paciente para o setor, como também recebê-lo de lá na questão da infusão das medulas ósseas. Preparo do paciente para exames. Normalmente o médico solicita para esse paciente exames de sangue, como hemograma, ureia, creatinina, ácido úrico, outros exames que são coletados por meio do sangue, e quem faz essa coleta são os técnicos de enfermagem para enviar essas amostras ao laboratório. Coleta de exames de sangue, encaminhamento de amostras de sangue de medula para os exames. Então também se é verificado a questão da contagem de linfócitos, de glóbulos brancos e também das outras células da medula, onde esse exame também poderá ser coletado pelo técnico para ser enviado ao laboratório. Encaminhamento da bolsa de medula para a unidade de aférese após coleta no centro cirúrgico. A unidade de aférese é onde é feito esse procedimento do transplante de medulas ósseas. E cabe à equipe de enfermagem encaminhar as bolsas da medula para esse setor. Então, quando a pessoa doadora faz a doação de medulas, essas bolsas devem ser encaminhadas para o setor responsável, que é o setor de aférese, a unidade de aférese, e quem encaminha essas bolsas é a equipe de enfermagem para o paciente que vai receber essa doação. Cuidados técnicos gerais feitos pelo técnico e o enfermeiro também. Execução da assistência de enfermagem, a sistematização. Então, quem faz a sistematização da assistência de enfermagem é o profissional enfermeiro, que a gente chama plano de cuidados. Quem faz esse plano de cuidados é o enfermeiro, e os técnicos executam esse plano através da coleta de dados, planejamento, avaliação dos cuidados que foram prestados ao paciente. Registro das etapas em instrumento padrão. Então, tudo que é feito no centro de oncologia, tanto a questão dos exames, como a questão da avaliação desse paciente e a administração dos medicamentos, tudo isso deve ser registrado pelo profissional em prontuário e em fichários próprios do paciente. Descarte de resíduos em recipientes próprios. Então, tudo aquilo que se é utilizado como pérfuro-cortantes, ampolas de medicamentos, frascos e outros instrumentais deve ser descartado em local próprio, como nas caixinhas de pérfuro-cortante, nas caixas próprias para o descarte desses materiais biológicos. Armazenamento de materiais e roupas sujas no expurgo. Então, tudo aquilo que foi utilizado pelo paciente, roupas, materiais, deve ser levado ao expurgo.
O expurgo é o ambiente contaminado da lavanderia. É onde se depositam as roupas sujas. E também, no caso de o material que entra em contato com o paciente, que deve ser levado, como pinças, cubas, deve ser levado para a questão da central de esterilização, a CME. Então, tudo isso é depositado no expurgo, que é o ambiente contaminado onde será levado esses utensílios. No centro cirúrgico, a equipe deve promover. No centro cirúrgico, a equipe de enfermagem faz o descarte de resíduos e de roupas em locais apropriados. Então, quando esse paciente sai do centro cirúrgico ou da unidade de aférese, que é onde é feita a doação das medulas, logo a equipe de enfermagem deve trocar esse paciente, promover o banho, né, e também a higiene dele, e aquela roupa suja que ele estava usando durante o procedimento deve ser levada ao expurgo e para ver também a limpeza dessas roupas e também dos materiais com produtos enzimáticos. Os materiais com produtos enzimáticos são as bandejas de cubas, são os instrumentais que entraram em contato com o paciente e todos esses materiais sujos ou contaminados devem ser levados para a CME, para o expurgo da CME, para que ele sofra desinfecção e esterilização. Cuidados técnicos especializados. Bom, esses cuidados que eu vou falar agora são próprios do profissional enfermeiro, certo? Não é o técnico de enfermagem que faz, porém, vocês têm que ter conhecimento também desses procedimentos que o supervisor de vocês faz, que no caso é o enfermeiro, porque é importante que a gente tenha um conhecimento abrangente nesse assunto de transplante de medula óssea. Então, o profissional enfermeiro, ele faz cuidados com o catéter de Hickman. O que é o catéter de Hickman? Eu já tinha falado para vocês. É um catéter venoso central, feito aqui na jugular, aqui próximo ao pescoço. E esse catéter é por onde é administradas as imunoglobulinas e também as células tronco. É por onde é feito em si a doação de medula. Então, os cuidados com esse catéter é a questão do curativo diário, manter esse catéter permeável, ou seja, a passagem dele desobstruída, e também a salinização desse catéter. Só que isso são procedimentos do enfermeiro, porém vocês devem ter conhecimentos deles. Troca de curativos e fixação. Essa troca de curativos é para prevenir que haja infecção ali pelo catéter e também contaminação por outros agentes. Mensuração do comprimento e extensão do catéter. Atividades para prevenção de infecções com a realização dos curativos, da limpeza, a heparinização também das vias, que consiste na administração de heparina para manter esse catéter permeável, ou seja, desobstruído. Cuidados com a terapia intravenosa, preparo de substâncias intravenosas. Então, todos os medicamentos, todos os soros, toda a infusão também de sangue. Alguns pacientes que estão recebendo doação de medula precisam, em algum momento, receber uma doação de sangue, uma hemotransfusão comum. Então, por esse catéter também já se administra essa transfusão. Cuidados com a infusão da nutrição parenteral. Um paciente que foi submetido a um transplante de medula óssea, ele vai receber nutrição parenteral, ou seja, um outro catéter, uma outra punção venosa só para administrar essa alimentação dele. Essa alimentação ela é pastosa, é uma alimentação específica para ser administrada na veia do paciente. Aliás, é uma alimentação líquida e com isso tem que ter um catéter venoso só para a alimentação do paciente e o catéter central, venoso central, para a administração do transplante da medula óssea. Cuidados com a infusão dos quimioterápicos, a gente já viu na aula de quimioterapia quais são esses cuidados, e cuidados com a infusão da timoglobulina. O que é a timoglobulina? É um medicamento anti-rejeição.
o paciente que faz o procedimento que recebe aquela medula, ele precisa tomar um medicamento corticoide que vai evitar que o corpo do paciente rejeite aquele transplante. Então, a timoglobulina, ela é um medicamento administrado por diversas vias, mas principalmente por via endovenosa, onde vai haver ali o controle para não haver a rejeição do transplante de medula óssea. Cuidados técnicos especializados feitos pelo enfermeiro. Realização do exame de eletrocardiograma, que é um procedimento exclusivo do enfermeiro, porém o técnico de enfermagem auxilia ali o enfermeiro, estando com o paciente e ajudando o enfermeiro a preparar o material para o eletrocardiograma, que é o exame que vai verificar como está a questão do coração do paciente, né, que o médico avalia para poder ser feito o procedimento de infusão da medula óssea, tem que ter ali também um parecer cardiológico do paciente, que é feito através desse exame de eletrocardiograma, que é o enfermeiro quem executa, mas o técnico auxilia nesse procedimento. Coleta de sangue da medula óssea no centro cirúrgico. Esse procedimento é privativo do enfermeiro. Quem faz a coleta de sangue para o transplante de medula óssea é o enfermeiro habilitado e com especialização em oncologia. E a infusão de células tronco hematopoéticas, que pode ser feita pelo médico oncologista ou pelo enfermeiro habilitado e especializado nesse procedimento. E atividades de controle e distribuição de plaquetas, que é feita também pelo enfermeiro. Cuidados centrados no paciente. Então, isso aqui cabe tanto ao enfermeiro como ao técnico, na questão do transplante da medula. É a completa higienização do ambiente e das superfícies, já falamos sobre ela, a importância de manter o leito e a enfermaria do paciente limpos e higienizados. Os cuidados de higiene ao paciente dependente pela imunossupressão do transplante. Então, muitos pacientes ficam imunodeprimidos por conta do próprio procedimento do transplante e vão necessitar que o profissional o ajudem, tanto no banho do leito, como nos cuidados básicos, na escovação dos dentes, na tomada dos medicamentos. Prevenção de complicações também, principalmente quedas. O paciente que foi submetido ao transplante, ele pode ficar sonolento. A sonolência é um dos sinais dos efeitos colaterais desse transplante e com isso a gente previne quedas, previne acidentes e outras complicações. Medidas profiláticas de infecção. Então é o controle nos catéteres, não é? O catéter ali venoso, que foi trocado há mais de 72 horas. Esse catéter tem que ser trocado para prevenir infecções e todos os cuidados básicos de antisepsia. Considerações finais aqui dessa nossa aula de hoje. A equipe de enfermagem ela atua vigorosamente em todos os processos do transplante de célula tronco hematopoética. Então veja que a enfermagem é uma classe que tem fundamental importância nesse procedimento por atuar junto com a equipe médica para transplantar esse paciente de forma adequada, segura e aceitável para que esse paciente não venha a ter complicações. Treinamento e capacitação para atuar nesse setor de saúde em oncologia. Então, os profissionais que trabalham ali devem ser treinados, devem passar por cursos básicos de aperfeiçoamento, de cursos de experiência profissional ou de especialização para os profissionais de nível superior, e orientação no intra-hospitalar, que pode ser dada tanto ao paciente para o autocuidado domiciliar e também após a alta. Quando esse paciente recebe alta, ou seja, cerca de um mês depois do procedimento, esse paciente ele deve ter um plano de alta com ele. Esse plano de alta é um documento, impresso ou escrito, onde esse paciente vai seguir todas as recomendações para o seu próprio autocuidado em casa, porque esse paciente recebeu alta, então ele vai para casa e os acompanhantes, a família e ele próprio precisa saber quais são os cuidados que devem ser tomados em casa. Orientações para os cuidados ambulatoriais.
posteriormente para que não haja rejeição do transplante. Então, a gente viu no início que logo após o transplante, quando esse paciente recebe alta, ele vai ter que ser acompanhado no ambulatório pelo médico para que, com consultas periódicas, para que ele não venha a ter uma rejeição do transplante. Então, a gente recomenda também, antes desse paciente ir embora de alta, que ele realmente compareça nas consultas que ficarem agendadas no ambulatório, as consultas posteriores para o controle ali do transplante, para que ele não venha sofrer rejeição. No final dessa aula aqui tem uma atividade nos slides, que na verdade é um estudo de caso. Vocês irão responder essa atividade e também a atividade que eu vou mandar pelo grupo, que essas duas juntas vai dar a nota de vocês dessa aula de transplante de medula óssea, certo? Então não deixem de responder as atividades e respondam de forma coerente, de forma bem explicada, para que vocês tenham também mais uma nota aí da média de vocês. Obrigado e até a próxima aula.